Ele é continuamente forte, Ele é eternamente sincero, Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso e Ele é imparcialmente misericordioso. Ele está aqui nessa manhã para tocar a sua vida com graça, com poder, com glória. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Aleluia! Eu queria poder descrevê-lo a você, mas Ele é indescritível, Ele é incompreensível. Ele é invencível, Ele é irresistível. Os fariseus não o suportaram, pois descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde contê-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Esse é o Jesus que nós servimos, queridos. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Ele supre força ao fraco, Ele é disponível ao tentado e atribulado, Ele se compadece, Ele salva, Ele endireita e sustenta, Ele guarda e Ele guia. Ele está do teu lado, está em você, dizendo assim: deixa eu fazer na sua vida, deixa eu ser o rei do teu coração. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus, Ele é bom. Temos um tempo muito limitado hoje, mas glória a Deus. Deus é bom, Deus pode fazer em um segundo, assim como pode fazer através de um processo. Eu falo para você, eu gosto muito mais dos processos, porque nos processos nós valorizamos a caminhada. Amém? Conheço muitas pessoas que receberam curas milagrosas do Senhor, coisas fantásticas, e não estão no caminho do Senhor. Agora conheço muitas pessoas que passaram por um processo poderoso em Cristo e reconheceram Ele no cotidiano, no ordinário da vida, e hoje são firmes com o Senhor, amam Jesus. Glória a Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração, sobre o seu coração. Eu queria abençoar o terreno do seu coração. Pai, obrigado por cada um que aqui está. Deus, nós somos privilegiados em estar aqui. Há um privilégio, Senhor Deus poderoso, sobre as nossas vidas, disponível a qualquer um. Disponível a qualquer um. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua paixão que o levou até aquela cruz. O Senhor não foi um mártir, mas o Senhor se entregou por nós, por amor, para nos mostrar o caminho de volta ao Pai, a paternidade perfeita de um Pai perfeito, de um Pai amoroso, um Pai que se importa, um Pai que quer cada vez mais nos ver virando a curva da esquina, e esse Pai corre até nós, e esse Pai nos restabelece tudo aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, Tu és bom, amém? Quantos creem que o Senhor é bom? Amém? Essa semana eu fiquei, só tomar uma água aqui. Semana inteira preparando uma palavra, tanta coisa, mas algo incomodava meu coração. Algo falava ao meu coração: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Daí ontem o Senhor falou: já falei a semana inteira que não é isso. Você insistiu. Eu falei: mas Senhor, e agora? Eu falei: não, a mensagem que eu quero que você pregue é aquela que você já pregou. Eu falei: sim, mas como assim, Senhor? Aquela que eu preguei? Aquela que você pregou domingo. Eu não dei aquela palavra só para a igreja, a igreja família cristã. Eu dei aquela palavra para a igreja aba também. Senhor, posso misturar um pouquinho com aquilo que eu separei, que eu preparei essa semana? Algumas coisas o Senhor permitiu, mas eu queria então que você ficasse com o teu coração bem atento àquilo que o Senhor quer dizer nessa manhã, e algo poderoso vai acontecer, eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é poderosa, eu queria que você abrisse comigo rapidamente, lá em Mateus 16, 13 a 18, eu li uma frase essa semana, do Leonard Ravenhill. Todo mundo sabe aqui que quando você lê as coisas desse homem, você fica
você fica impactado. Ele dizia assim: todo mundo busca uma nova definição de cristianismo. O que nós precisamos é de uma antiga demonstração de cristianismo. Leonard Ravenhill. O poder de Deus na vida das pessoas, sendo carregado por onde elas andam. Isso era a dinâmica da igreja primitiva. Onde eles passavam, eles exerciam o poder da mudança a partir do Espírito Santo, a partir daquilo que transbordava através da vida deles. O que tem transbordado através das nossas vidas? O que tem transbordado? Queridos, talvez eu mudei um pouco o tema dessa mensagem. É quem você diz ser o Senhor Jesus e o que você faz com isso. O que você tem feito com isso? Aonde você está? Aonde você tem estado nas instâncias onde você está andando, onde você convive com as pessoas, todos aqueles que passam por você. Quando elas olham para você, quando elas olham para mim, o que elas dizem de mim? Quando eu falo que sou cristão, será que elas realmente esse cara é cristão? Porque queira ou não queira, mesmo que as pessoas odeiem Jesus, odeiem Cristo, elas têm uma noção daquilo que ele começou a fazer e a pregar. E quando você fala que e você se encaixa, você pode ser odiado, mas isso é bom quando você é realmente comparado a ele e é algo que é confirmado na sua vida, carimbado. As pessoas veem Jesus em você, as pessoas veem o Cristo ressurreto em você, as pessoas veem o amor que exalava de Jesus através da sua vida, as pessoas veem você se importando com os outros, como Cristo se importava. É profundo isso, mas essa é a proposta do cristianismo para as nossas vidas. A proposta do cristianismo para as nossas vidas não é simplesmente nós virmos todo domingo na igreja, ou de manhã, ou à noite, e sentarmos no mesmo banco, e fazermos as mesmas coisas. Não, queridos, a proposta do cristianismo é, isso seja um propósito maior do que a sua vida, que isso seja um propósito maior que as nossas próprias vidas. Então eu queria que você fosse comigo lá em Mateus 16, 13 a 18, quando o Cristo leva os seus discípulos a um lugar que eles jamais iriam por conta, jamais iriam sozinhos, mas o Cristo os levou àquele lugar. E diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é a identificação de Jesus com o ser humano, nascido de uma mulher, uma promessa poderosa. Gênesis 3,15, da semente da mulher eu esmagarei a cabeça da serpente. Ou seja, é a identificação da humanidade de Cristo conosco. Jesus veio e se fez homem, e tudo que ele fez e tudo que ele operou como sendo um homem cheio do Espírito Santo. E a resposta que Jesus teve dos seus discípulos e eles disseram, uns, João Batista, vou ler aqui com vocês para a gente não confundir as versões, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, são pessoas extremamente boas, são pessoas que marcaram a geração deles, mas não era isso que Jesus tinha em mente. Pode passar. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pode passar. E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Próximo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode passar até o 20. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mais um. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Queridos, aqui nós vemos Jesus levando os seus discípulos, os seus mais chegados, aqueles que caminharam com ele. Aqui Jesus ainda não estava no final da sua caminhada, mas estava para mais da metade da caminhada, né? Ou seja, dos 3 anos e meio que dizem os estudiosos que Jesus ficou com os seus discípulos. Provavelmente aqui já fazia mais de 2 anos que Jesus já caminhava com
com esses discípulos. E é interessante, Jesus queria ouvir, Jesus queria saber o que realmente estava no coração daqueles discípulos, e ele leva esses discípulos, ele convida esses discípulos para uma viagem. Para uma viagem. Eu não sei quando você lê a palavra de Deus, mas eu gosto de me transportar para lá. Quando eu leio sobre os feitos de Jesus, eu gosto de me transportar para lá, e eu gosto de ficar, eu me imaginando neste lugar. Tente um dia fazer isso, a sua mente é poderosa, sabia disso? Sua mente é poderosa aí. Quando você faz isso, você consegue gravar mais as coisas. Deus te revela peculiaridades daquela passagem que você nem imagina. Então eu te convido a você ir comigo neste lugar. E este lugar não era um lugar, como eu disse antes, um lugar que o judeu gostava de ir, mas era um lugar que jamais um judeu religioso, ortodoxo, um judeu com todas as categorias que eles gostavam de ser chamados, pisaria naquele lugar. Por quê, pastor? Porque aquele lugar era um lugar extremamente idólatra, era um lugar de muita confusão, era um lugar de muita briga, era um lugar de desavenças, um lugar que tinha um cheiro ruim. A Bíblia fala, né, que aquele lugar era um lugar onde foi nominado por Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que ela já tinha um nome antigo, era Bânias, em homenagem ao deus Pan. É um deus da mitologia grega, da onde vem a frase pânico, ou seja, o pânico vem do deus Pan. E todo mundo sabe o que é, assim, pelo menos teoricamente, o que é estar em pânico, né? E era isso que causava. Então quando as pessoas falavam em Cesareia de Filipe, eles já tinham aquele pânico de passar por aquele lugar, porque era um lugar marcado pela destruição, pela desgraça, por tudo aquilo que traz sofrimento ao ser humano. Então Jesus leva ele naquele lugar, e eu quero te dizer que este lugar era um lugar que Jesus quis se manifestar de uma forma poderosa, peculiar, porque não existe para Jesus lugares esquecidos. Não existe para Jesus terras esquecidas. Por que você diz isso, pastor? Porque lá em Isaías 9, a palavra do Senhor diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia. Pode passar o próximo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Fala assim comigo: viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O 3, por gentileza. Tu multiplicaste a nação, a alegria, lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Queridos, essa terra aqui, Cesareia de Filipe, é essa terra, a antiga terra de Zebulon, onde o Senhor fala: este povo que andava em tremendas trevas, resplandeceu a eles a luz. Então Jesus leva os discípulos naquele lugar para mostrar uma realidade ao qual eles fugiam, eles não queriam participar, mas também para um cumprimento de uma promessa. Ou seja, não existe para Jesus um lugar esquecido. Não existe para Jesus pessoas esquecidas. Não existem aqueles que ficaram no caminho. Não existe aqueles que Ele não olha com olhar de misericórdia. Não existe aqueles que Ele não queira se derramar de uma forma poderosa. Não existe, é impossível. E a gente vê o cumprimento disso nessa profecia. Então hoje eu te convido nessa viagem. Os estudiosos dizem que tal era a desgraça daquela cidade, que o cheiro de sangue de porco exalava no ar. Essa cidade ficava ao pé do Monte Hermon. E quando você chegava naquela cidade, você se deparava com vários templos. Era uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Vai comigo aí. Eles chegavam cravada na pedra, cravada na montanha, existiam os templos de César, ou seja, que foi erigido pelo rei Herodes,
um tributo ao imperador. No antigo Império Romano eles falavam assim: você pode ter todo tipo de religião, desde que você ofereça sacrifício no templo do imperador. Já era algo, você pode ser judeu, você pode ser cristão, desde que você misture as coisas. Ah, pastor, mas isso foi aquele tempo. Estava ouvindo esses dias um estudo do John Bevere. Quem conhece John Bevere aqui? Ele falou que ele mandou fazer uma pesquisa nas igrejas evangélicas. E quando ele viu o resultado daquela pesquisa, ele falou: não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu vou mandar refazer esse estudo, essa pesquisa. Fez novamente a pesquisa e deu 69%. Ah, pastor, mas isso é a igreja americana. Queridos, não tem muita diferença as pesquisas que acontecem lá e aqui. Alguma coisa, mas não é muito não. 69% responderam assim a essa pergunta: você acha que é possível chegar ao céu, chegar ao Pai, sem Jesus Cristo? 69% responderam: é possível. 69% responderam: é possível. Então existe uma mentalidade ainda antiga, que vem desde os tempos antigos, dizendo: não, você pode ser. Você pode estar participando de uma igreja evangélica, você pode cear, você pode se batizar, mas você pode compactuar outras ideias. Queridos, a gente vai chegar no senhorio de Cristo daqui a pouco. Não existe a possibilidade de chegar ao Pai, de chegar ao Criador de todas as coisas, sem Jesus Cristo. Concordam comigo? Qualquer coisa, se você não concorda, vai indo até o fim, depois a gente para no final e a gente conversa um pouco mais. Mas assim, não existe. Então, neste lugar de concessão, Jesus leva os seus discípulos, aqueles que caminhavam com Ele, aqueles que cheiravam a Jesus. O desafio do mestre era fazer com que os seus discípulos ficassem cheios das suas, como é que se diz esse negócio aqui? Poeira. O mestre ia na frente e os discípulos iam recebendo a poeira do mestre, ou seja, os discípulos iam cheirando ao mestre. Aqueles que cheiravam a Jesus, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus até então, aqueles que dormiam na mesma cabana que Jesus, aqueles que comiam na mesma mesa de Jesus, aqueles que participavam das festas com Jesus. Jesus gostava de festa, querido. Jesus foi ungido com óleo da alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Então eu não imagino um Jesus sisudo, eu imagino um Jesus extremamente alegre, divertido, gostoso de estar com Ele. Era maravilhoso estar com Ele. Então esses discípulos foram convidados, e diz que eles estavam em Betânia, e de Betânia até Cesareia, 60 quilômetros. Será que Jesus não poderia simplesmente ter perguntado ali, talvez no conforto da casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria: quem vocês acham? Quem vocês estão escutando? Dizem ser eu. Dizem de Cristo, dizem de mim. Ah, Jesus. Alguns dizem que é João Batista. Uau, queridos, quem não gosta de ser considerado, ter as características de João Batista? Aquele homem que confrontava o pecado do rei. Por isso perdeu a cabeça, mas ganhou o céu. Eu gosto tanto eu me emociono até quando eu vejo aquela última cena de João Batista no The Chosen, que ele olha e o machado está posto para cortar o pescoço. Ele olha, só que antes ele fala assim: eu nunca participei de um banquete, mas eu estou indo para um. E quando colocam a cabeça, isso é The Chosen, não é Bíblia, mas quando colocam a cabeça dele, ele olha, ele vê um cordeiro, e ele fala assim: obrigado. Eu fico imaginando João Batista assim: obrigado pelo privilégio. Mas não, mesmo ele sendo o maior homem nascido de mulher, ainda não era aquilo que Jesus gostaria de ouvir dos seus discípulos, mas era o que muitos falavam. Outros falavam: é Jeremias. Quem não gosta do profeta Jeremias? Só o povo de Israel que não gostava. Foi um homem que exerceu o ministério durante tantos anos e tinha um discípulo. Foi preso,
foi jogado para morrer num buraco, mas Deus o salvou. Mas não é um profeta, não é Elias, o representante dos profetas, não, eu sei que todos eles dizem isso de mim, mas vocês que caminham comigo, vocês que andam comigo, vocês que já viveram comigo todo este tempo, eu que já revelei segredos poderosos dos céus para vocês, quem dizem? O Pedro. Às vezes a gente fala mal do Pedro, né? Mas, Jesus, como eu quero ser muito igual ao Pedro. Às vezes as pessoas falam, Pedro andou sobre as águas, mas caiu, mas ele andou. Me diga um outro homem, que por pouco tempo que seja, andou sobre as águas. Pedrão. E o Pedro, ele vai lá, cheio daquele rompante poderoso, e fala assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo ungido. É a palavra que em hebraico seria o Messias. O ungido, aquele que recebe o óleo, aquele que recebe a unção para governo. É aquele que é o rei, o soberano. Queridos, nós não entendemos o que é estar debaixo de uma monarquia. Nós não entendemos o que é termos um rei. Li uma frase essa semana que diz assim: quando damos a Deus tudo o que temos e somos, entregamos-lhes simplesmente o que lhe pertence. Quando damos a Deus tudo o que temos, minha família, meus bens, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu tenho, meu ministério, tudo que eu tenho, quando eu entrego tudo, simplesmente eu estou entregando a Ele o que é dele. E o que eu uso é porque Ele deixa eu ser um mordomo de tudo aquilo que é dele, e eu só sou o mordomo de tudo isso. Então nós não entendemos, mas o Pedro, ele fala: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. E o próprio Jesus fala, confirma essa revelação, que somente através de uma revelação poderosa do Pai era possível chegar a essa revelação. Ok, então Jesus leva esses discípulos a um lugar de confusão, de idolatria, a um lugar de desavença, de briga, de justiça própria, né, de vários deuses, o templo de César, templo de Nêmesis, a deusa da justiça, o templo de Pan, o deus do pânico. Dizem que ele era o protetor daqueles que plantavam, mas enfim, era o deus do pânico. E entre um templo e outro havia uma caverna, que eles falavam que ali era a porta do inferno. Ali era a porta do inferno, onde eles faziam muitos sacrifícios. Jesus parado neste lugar, de frente, atrás dele o Monte Hermon, atrás dele vários templos cravados na rocha, atrás dele a caverna que era chamada a porta do inferno, e ele fala assim: Pedro, e tu és pedra pequena, Petros do original, tu és pedra pequena, tu és uma lasca arrancada da pedra, Petros, mas sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Eu creio que Jesus até deve ter apontado para aquela caverna assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então Jesus leva este povo a essa viagem. Agora eu queria te convidar a você ir. Eu não estou vendo tempo aqui, não sei quanto tempo eu tenho. Mais 15 minutos. Eu acho que é isso. Agora eu quero te convidar, queridos, a você ir a uma outra viagem. Agora eu quero te convidar a você ir fazer uma viagem
dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Ah, pastor, mas como assim? Queridos, eu creio que Jesus levou aquele povo naquele lugar. Tudo que Jesus fazia era estratégico, era intencional. Jesus levou aqueles seus discípulos naquela cidade para revelar o coração deles. Mas como assim, pastor, coração deles? Um lugar de idolatria. Só mais uma água aqui? Um lugar de idolatria. A palavra de Deus diz em Jeremias 17, 9 e 10 que o Senhor ele fala assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu conheço. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mais um. 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, eu gosto muito, né, não na totalidade, mas em algumas coisas quem sou eu para entrar em desacordo com Calvino, mas em algumas coisas eu entro. Mas ele diz algo muito assertivo, ele fala assim: o coração do homem é uma fábrica de ilusões. O coração do homem é uma fábrica de ilusões. E hoje vivemos, queridos, essa realidade. Jesus leva esses discípulos para que eles entendam: assim é o coração de vocês, um lugar cheio de deuses, um lugar cheio de idolatria. Credo, pastor, o senhor está dizendo que nós somos idólatras? Em alguma coisa nós somos. Tem gente que idolatra a profissão, tem gente que idolatra o carro, passa o sábado inteiro aspirando, lavando, polindo. A gente sempre fala isso quando a gente fala de carro, né? E a mulher olha e fala assim: ai, eu queria ser aquele carro. Às vezes nós idolatramos o nosso filho, queremos super proteger, e às vezes a gente acaba enfraquecendo. Às vezes nós idolatramos o nosso cônjuge, às vezes nós idolatramos o nosso pastor. Nosso pastor é maravilhoso, mas ele não é perfeito, mas é quase. Faz falta quando não está aqui. Às vezes nós idolatramos o nosso ministério. Eu gosto tanto de um livro da Ana Paula Valadão que fala sobre louvor, e ela conta uma história muito poderosa. Ela fala assim, que um desses ministros de louvor top, esses top, americano top assim, sabe? Cantam demais. Ele estava despontando, e o Senhor chegou nele e falou assim: ó, dá para mim o teu ministério. Ele: não, Senhor, agora que a gente está indo bem junto, eu não preciso do seu ministério para estar bem contigo. Dá para mim. Às vezes Deus nos pede os nossos Isaques. Dá teu Isaque para mim. Por que Deus pediu para ele? Ele mesmo fala no livro, ele fala assim: porque eu estava idolatrando meu ministério. E com muita dor ele diz: eu entreguei meu ministério ao Senhor. E as pessoas estranharam, porque na semana seguinte eu estava no banco. Eu não estava mais na plataforma, como é que é? No altar. Pastor, você arrepia, né? No altar. Eu estava no banco. Eu fiquei 1 mês no banco. Difícil. 2 meses, difícil. 3º mês eu já estava levantando as mãos. No 4º mês eu já tinha esquecido. O ministério era do Senhor. Era do Senhor. Era do Senhor. Passou 1 ano. Eu já estava feliz com isso. Diz lá no livro. O Senhor falou assim: ó, agora você está preparado para onde eu quero te levar. Agora você está preparado. Ele falou assim: Senhor, mas agora está tão bom aqui. Está tão bom aqui, Senhor. Então existem coisas na nossa vida, aquilo que nós idolatramos nesse lugar.
Cesaré tinha o templo da deusa Nêmesis, que era a deusa da justiça própria, deusa da vingança. Quando você não perdoa alguém, é porque a Nêmesis está gritando dentro de você, falando assim: ah, foi muito forte o que fizeram comigo, foi muito forte, eu preciso viver justiça própria, a justiça de Deus. Demora, não é isso que às vezes a gente pensa? Justiça própria, Nêmesis. Então Jesus pega os seus discípulos, leva ele neste lugar. Daí a gente descobre que este lugar não era um lugar físico, mas era o nosso coração. Eu não sei se você é desafiado em algumas dessas comparações que eu fiz, mas eu fui demais. O que você precisa entregar para o Senhor? Para que você diga para Ele: Tu és o Cristo, Tu és o Rei de todas as coisas, Tu és aquele que governa sobre a minha vida, eu não sou dono de nada, Senhor. Às vezes vem um povo, eu não tenho problema em explicar a questão do dízimo, às vezes a gente explica, ah não, pastor, eu não concordo. Tranquilo, irmão, isso é coisa do teu coração, você não quer entregar essa área. Lembra da última vez que eu fiz as ofertas aqui, diz que diz que quando os templários, uma ordem católica que fez grandes atrocidades na Idade Média, e até hoje eles são marcados pelo cristianismo errado naquele lugar. Diz que quando eles iam se converter, quando eles iam se batizar, eles tiravam as espadas para fora da água, dizendo assim: eu me converto tudo, menos a minha espada, então eu posso fazer o que eu quiser com ela. Querido, o Senhor, Ele quer estabelecer o senhorio dEle em nossas vidas numa totalidade. Se eu te oferecesse uma água mineral, a mais cara que existisse, não sei se é a Perrier, não sei, eu estou por fora, a Perrier, e eu falasse assim: irmão, isso aqui é uma água Perrier, ela foi envasada do degelo dos Alpes suíços, altamente pura, mas eu joguei uma gotinha só, uma única gota no meio de 5.000 gotas que compõem o frasco. Eu joguei uma gota da água da privada. Você consideraria ela pura? Jamais. Não vou nem tomar, pelo amor de Deus. Assim somos nós, a nossa vida. O senhorio de Cristo precisa transpassar tudo que somos e temos. E é interessante que diante do senhorio de Cristo, quando Jesus foi ser julgado por um governador, ele perguntou assim: Tu és o Cristo? Tu és o Rei dos Judeus? Jesus pergunta assim: Você fala de você mesmo? É de você mesmo que você fala? É a sua compreensão? É você quem está declarando? Ou você ouviu de alguém? E ele fala assim: Eu nem judeu sou, mas você é rei dos judeus? E Jesus, ele fala assim: Para isso eu nasci. Para isso eu nasci. E eu considero, tudo que a Bíblia traz, mesmo sendo história, tem algo que nos envolve. Esse governador, nós somos o governador das nossas vidas. Um dia nós estaremos diante do Senhor para declarar o rei, mas a gente pode declarar Ele rei hoje nas nossas vidas, rei de tudo que somos, rei de tudo que temos. Eu gosto muito de um escritor chamado C.S. Lewis, e ele, para quem não conhece talvez os escritos dele, você vai conhecer as obras dele. Ele fez aquelas obras chamadas Crônicas de Nárnia, lembra? Talvez os livros você não conhece, mas as Crônicas de Nárnia você conhece. Ele era um ateu, até ele se confrontar com a palavra de Jesus, que perguntava assim, para ele: quem você diz que Cristo é? Quem você diz que Cristo é?
E com aquilo que foi jogado na mão dele, ele disse assim: agora o que eu faço desse Jesus chamado Cristo? Agora o que eu faço desse Jesus na minha vida? Eu que governo a minha vida. Agora o que eu faço com essa informação? Ele se dobra, ele se rende, e ele cria até uma forma de nós podermos entender o que nós podemos dar como resposta, porque não existe uma não resposta. Não, eu quero me eximir dessa resposta. Eu quero me eximir dessa resposta diante de Cristo. Eu não quero dar essa resposta a Jesus. Mas não existe. A tua forma de acatar isso já é uma resposta. Ele criou algo que nós chamamos a trinomia de C.S. Lewis. Diante do senhorio de Cristo, diante das confissões, das declarações que ele faz: eu sou o único caminho, eu sou a única vida, eu sou. Não tem como você ficar alheio. Ou você entende que ele é um louco, e coitado, naquela época não tinha Rivotril. Talvez muitos achem: eu sou um simpatizante de Cristo, eu gosto da igreja. A igreja é legal, cara, tem parede escura, tem luz, tem música boa, eu vou lá. Mas eu não me rendi a Cristo ainda. Então talvez para você Cristo é um louco. Ou é louco, ou é mentiroso. Porque se alguém fala assim: eu sou o caminho, ou ele é louco, ou o cara é louco, ou ele é um baita de um mentiroso. Então essas são duas possíveis respostas que nós estamos dando para essa pergunta, que é a pergunta mais importante da nossa eternidade: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? E mesmo que você não pergunte quem é o Cristo para o outro, e agora, o que eu faço com esse Jesus chamado Cristo? Eu o considero um louco? Eu o considero um medroso? Ou ele é aquilo que ele realmente diz ser? Ou ele é aquilo quem ele realmente diz ser na tua vida? Talvez você já ouviu falar assim, alguém perguntando para você: quem é Cristo para você? Não tem como você não dar uma resposta, porque a outra vem junto. O que eu faço como governante da minha vida, como aquele que tem as decisões, eu tomo as decisões da minha vida. O que eu faço com esse Jesus chamado Cristo? Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único caminho para o Pai. Estava lendo uma história esses dias, que aconteceu durante a Guerra da Secessão Americana. Era a Guerra Civil Americana, onde o Norte brigou com o Sul. Uma das questões foi por causa da abolição dos escravos, enfim, havia outras questões. Mas é muito interessante que muitos morreram naquela guerra. Muitos morreram naquela guerra. Guerra extremamente sangrenta, Por isso que hoje os Estados Unidos também é o que é, porque houveram homens que estavam dispostos a morrer por aquela nação. Eles foram sementes do patriotismo. Eu não sou apaixonado pelos Estados Unidos, mas eles têm o meu respeito. Não sou fã do Trump, não, fica tranquilo. Mas durante aquele tempo aconteceu algo muito interessante, que nos explica muito sobre a dinâmica de Jesus e Deus e nós. Um rapaz que estava no front recebeu uma notícia assim: olha, seus irmãos morreram, seu pai também morreu. Agora a fazenda do seu pai, a fazenda da sua família está sendo tocada só pela sua mãe e pela sua irmã. E o inverno está chegando, ou seja, elas não vão conseguir. Provavelmente elas vão sucumbir e elas também vão morrer. Então esse soldado, um guerreiro,
Ele chega no seu comandante de pelotão e fala assim: comandante, eu não sei, eu não lembro lá, sargento, general, eu não entendo de patente, querido, me perdoe. Ele chega assim: Senhor, está acontecendo isso na minha casa, aconteceu isso na minha família, e eu peço que o Senhor me dispense, Senhor, porque eu preciso cuidar da minha mãe e da minha irmã, elas não têm ninguém por ela. Deus superior, o superior dele fala assim: soldado, eu não tenho esse poder não me foi dado de dispensar alguém, principalmente em tempos de guerra. E meio que em tom satírico falou assim: ó, vá ao presidente, quem sabe ele te receba, o que eu acho impossível. O Senhor me dispensa, Senhor. E ele foi tão insistente, e o comandante dele sabia que daqui a pouco ele está voltando, porque é impossível chegar ao presidente. E ele recebeu uma carta, ele bate na porta da Casa Branca: ou de casa, tem alguém aí? Não, diz que ele chegou, os soldados posicionados, ele falou assim: eu preciso falar com o senhor Abraham Lincoln. E os soldados: você está louco, cara? Quem te mandou aqui? Eu tenho uma causa, eu preciso conversar com o presidente, eu preciso falar com essa autoridade máxima, porque aquilo que eu estou levando a ele é muito importante. E os soldados: não, ele insistiu, e os soldados já começaram a ficar agressivos: se você não sair daqui, rapaz, a gente vai queimar você na bala. Ele sai, e diz que ele vai para um lugar que era um bosque na frente da Casa Branca, e ele fica ali, chorando. De repente chega um rapazinho e fala assim: soldado, o que aconteceu? Eu vejo que você está triste. E o soldado quis ignorar o rapaz, ele quis ignorar aquela criança, mas ele sentiu de abrir o coração. Ele começou a falar tudo isso que nós já falamos: ó, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O menino olha para o soldado e fala assim: soldado, venha comigo, me dá a sua mão. Me dá a sua mão, soldado. E o soldado dá a mão para o menino. E o menino passa pelo bosque com a mão, com o soldado agarrado à mão dele. Ele passa pelo bosque, entra pelas portas da Casa Branca. Aqueles soldados que haviam ameaçado ele abrem os portões. Ele entra pelos portões, e o menino começa a andar pelos corredores da Casa Branca, e os guardas da Casa Branca, quando viam o menino, eles iam para o lado, faziam continência. Ele, o soldado, e o menino ia levando, chegou a um lugar chamado sala de guerra. Ele nem bate na porta, ele abre a porta e ele fala assim: papai! E Abraham Lincoln fala: pode falar, meu filho, eu trouxe para o Senhor uma causa muito importante. Pode falar, meu filho. Esse soldado precisa falar com o Senhor. Esse soldado precisa que o Senhor entenda o que está acontecendo. Queridos, é assim: você não consegue chegar ao Pai sem Jesus Cristo. Por mais que a sua causa seja importante, por mais que isso seja para você relevante, você só consegue quando Jesus pega nas suas mãos e te leva a este lugar. E te leva a este lugar da soberania do Pai, da soberania daquele que governa todas as coisas com equidade e justiça. Eu queria pedir para que você se coloque em pé. Eu queria perguntar nessa manhã: Jesus é teu Senhor? Esse que pode pegar na sua mão e levar você até a sala de comando do universo.
A Bíblia diz, Hebreus, ele fala assim, ó, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar ousadamente na sala do Santo dos Santos, aonde Deus está sentado no alto e sublime trono, é através de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, Ele não pode ser só simplesmente um profeta na sua vida, um conhecido para você, mas Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Eu queria perguntar para você, talvez essa pergunta está esquentando na sua mão: o que eu faço desse Jesus chamado Cristo? O que eu faço desse Jesus chamado Cristo? Queridos, pare de dizer o que eu faço, faça agora, fale para Ele: eu te recebo como Senhor da minha vida. A palavra de Deus diz: e todos quantos o confessam, Deus o Pai o torna, os faz filhos, não nascidos da vontade humana, ou da carne ou do sangue, mas da vontade do Pai. Eu queria perguntar: tem alguém aqui que quer aceitar, quer dizer, aceitar, como se nós pudéssemos, mas quer dizer: Senhor, eu quero reconhecer o Teu senhorio diante da minha vida, diante da igreja, eu quero me render a Ti, eu quero me render a Ti. Tem alguém aqui? Levante as suas mãos, levante a sua mão. Você quer dizer para Jesus: eu quero, Senhor, Te receber como meu Senhor absoluto, Senhor das áreas da minha vida, Senhor de todas as minhas finanças. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor. Alguém? Levante a mão. Amém. Creio que todos nós aqui já recebemos Jesus como Senhor. Eu queria fazer um desafio para você então. Você que quer entregar todas as áreas diante do Senhor, todas elas, fala: Senhor, eu quero entregar todas as áreas da minha vida ao Teu senhorio, eu quero entregar todas as áreas. Eu queria que você viesse rapidamente aqui na frente, nós queremos orar por você, nós queremos declarar vida sobre você, todas as áreas, todas elas. Talvez você queira entregar algum Isaac para o Senhor nessa manhã. Talvez você queira entregar, eu não sei, alguma coisa que é um ponto de idolatria na tua vida, é algo que tem te atrapalhado na tua caminhada. O Senhor te chama: entrega tudo a mim, venha a mim, entrega tudo isso para mim. É eu quem quero direcionar a sua vida, é eu quem quero governar a sua vida, é eu quem quero decidir as coisas na tua vida. E os meus planos são maiores, os meus planos são melhores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Governa, Senhor. Reina na totalidade nas nossas vidas. Reina na totalidade nas nossas vidas, Senhor. Reina, Senhor, na totalidade das nossas vidas, em todas as áreas, todas elas.